Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Eu venho a essa tribuna hoje para mostrar um pouco da realidade do nosso estado do Rio Grande do Sul, com dados que a Secretaria de Gestão do Governo do Estado nos encaminhou, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, através do secretário Búrigo, sobre a situação financeira do Estado, até para que todos os colegas vereadores tenham uma ideia de um pequeno histórico da situação do nosso Estado hoje. Quando o governo Sartori assumiu, ele assumiu com alguns compromissos. Trabalhar com transparência, melhorar as condições do Estado, buscar parcerias com a sociedade, fazer o que precisa ser feito, não pensando numa reeleição, mas se tem que fazer, tem que fazer, e mostrar a realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Quando assumiu em 2015, assumiu uma crise financeira em todo o Brasil, uma perda de qualidade de vida dos gaúchos, uma instabilidade política enorme no Brasil, não se sabia para onde se ia, justamente no momento do impeachment da presidente Dilma e uma descrença total nos partidos políticos, que hoje ainda mais fortalecido. Um outro problema que tinha o Rio Grande do Sul também, além da crise, nós tínhamos uma falta de credibilidade do país Brasil. Isso reflete muito os negócios do nosso país, porque a marca país, quando ela é denegrida, ela também chega nas empresas e nos estados, porque quando o Brasil não consegue ter uma credibilidade internacional, os estados também não têm esta credibilidade. Portanto, um pessimismo muito grande dos investidores internacionais, deixando de investir e aplicar nos estados brasileiros, dentre os quais o Rio Grande do Sul. E eu gostaria de mostrar a todos os senhores como é que se comportou a questão dos gastos do Rio Grande do Sul nos últimos 46 anos. Alô? Nós temos aqui de 1971 até 2016. Esta é a realidade financeira do estado do Rio Grande do Sul. O zero é a linha de como é que ficaram as despesas do Rio Grande do Sul, e se nós observarmos, nesses 46 anos, nós só tivemos 6 anos em que o estado do Rio Grande do Sul gastou menos do que recebeu. Apenas 6 anos. Durante 3 anos no governo do governador Antônio Brito, 96, 97 e 98. Depois, houve um aumento das despesas e da dívida do estado do Rio Grande do Sul. Aí entrou o governo do Germano Rigoto, ali em 2003, houve também despesas e uma dívida, mas uma diminuição da dívida. Logo depois, nós tivemos a entrada da governadora Ieda Cruzes, que começou a fazer todo um novo encaminhamento financeiro para o estado do Rio Grande do Sul, que vai de 2006. Vejam que de 2006 nós já tivemos uma diminuição da dívida e mais 3 anos sem gastarmos mais do que arrecadávamos. 2006, 7, 8, 9, zerado. E aí em 2010... em 2011, quando entra o governo do governador Tarso Genro, nós vamos perceber que, de novo, esta linha de dívida do Estado, ela aumenta e aumenta muito, estancada em 2014, e quando o governador Sartori assume, ela vai aumentar. Sim, ela vai aumentar. Se não fosse com o Sartori, seria com qualquer outro governador. Porque é impossível um Estado se manter ao longo deste tempo
sem ter uma crise econômica, e com alguém ia estourar. Alguém. Se fosse uma empresa privada, essa empresa não duraria 2, 3 anos. Como é que um Estado consegue durar 46 anos? Então é aqui que entra o grande problema da economia gaúcha hoje. Portanto, como o Estado financiou o seu déficit? Inflação, venda de ativos ao longo desse tempo e um grande esquema que foi formado chamado Caixa Único, que começou a se pegar recursos das fundações e empresas, e não do Caixa do Estado, mas das fundações das empresas, recursos de empréstimos para investimentos, e também começou a se pegar os recursos de depósitos judiciais, e jogando tudo para o Caixa Único, e as receitas extraordinárias. Então, esse déficit não era em cima, como se pagou esse déficit? Não do que o Estado arrecadava, mas pegando de outras alternativas financeiras. E essa tabela é muito interessante. Ela nos dá uma realidade como está hoje o Rio Grande do Sul. No governo Antônio Brito, recursos das vinculadas, CE, Sulgás, saques judiciais e saques do governo, zero. Pagando as dívidas, e a gente vai perceber que no governo do Antônio Brito nós ficamos 3 anos no positivo. Quando entra o governo Olívio Dutra, é ali que se cria a mágica do Caixa Único. Pega esse dinheiro, joga no Caixa Único e começa a pagar o que tem que pagar. Se pegou, então, a primeira vez recursos das empresas vinculadas, 1 bilhão e 29 milhões, que começa, e o saque do governo, então, começa a aumentar esta dívida futura do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vem o governo Germano Rigoto, pega 85 milhões de recursos das vinculadas, mas começa a pegar os saques judiciais. E, mesmo assim, é menor que o governo do Olívio Dutra em pouco mais de 200 milhões desses saques. Governo Ieda Cruzius, teremos também uma diminuição, porque serão 3 anos em que ela consegue dar o início a uma reforma administrativa, onde ela pega menos recursos das vinculadas, menos recursos de saques e depósitos judiciais, tendo como uma dívida 1 bilhão 395 milhões para com os saques judiciais e os recursos vinculados. É aí, senhoras e senhores, que vem o caos. Quando vem o governo do senhor Tarso Genro, é retirado de recursos das vinculadas 1 bilhão 488 milhões. E de saques de depósitos judiciais é retirado 5 bilhões 665 milhões, levando o caixa do governo as despesas de dívidas para só o governo do governador Tarso Genro em 7 bilhões 153 mil, jogando tudo isso para o Caixa Único. Fora os empréstimos, que ainda conseguiu ter empréstimos do Banco Mundial no valor de quase 1 bilhão, que eram para as estradas e para as escolas, e absolutamente nenhum tostão foi aplicado. E se o governo hoje não aplicar, terá que devolver com juros e correção monetária. Entra o governo do governador Sartori até o final de 2017. A previsão continua se tirando os saques das vinculadas, a crise aumentando, saques dos depósitos judiciais, baixa de 5 bilhões para 2 bilhões e 700. E nesses 3 anos, o governo Sartori tem um saque de 4 bilhões 507. Mas, senhoras e senhores, hoje o Estado do Rio Grande do Sul, só com as vinculadas e com saques judiciais, nós temos uma dívida de 16,3 bilhões de reais. E o Estado do Rio Grande do Sul terá que devolver isto, porque se criou o chamado Caixa Único. Portanto, qual é o déficit previdenciário do nosso Estado? A nossa folha de pagamento, ela representa 75% da arrecadação. Por favor, vereador Cassino. Só eu estava conjecturando aqui o seguinte, que os depósitos judiciais é quando o cidadão ele tem uma pendência, uma discussão de ordem judicial com o governo, né? Então, é fácil de chegar a uma conclusão que o infeliz do querelante, no momento que ele está propondo uma coisa dessa natureza, ele não vai ganhar nunca uma questão na vida.
Quando é que vai ser transformado em precatório? E nunca mais. Então tem gente com créditos do governo que ganharam a questão já de 15, 20 anos e nada. Então, lamentavelmente, quando se avança no caixa único, nos depósitos judiciais, a gente sabe que o cara não vai ganhar a questão nunca na vida, o infeliz do contribuinte. Declaração de líder, por favor, do PMDB, senhor presidente. Uma declaração de líder da bancada do PMDB, segue o vereador Paulo Périco. Mais da metade dos servidores, 54%, são inativos e pensionistas. Não tem Estado que aguente isto. E o déficit previdenciário equivale a 26% da receita líquida. Hoje, 1,2 aposentado ou pensionista para cada funcionário da ativa. Isto é simplesmente impossível um Estado aguentar. E qual é a tendência? A tendência é esta. Essa é a tendência, senhoras e senhores. Ali nós temos as receitas, que é a parte verde, as despesas aumentando pelo número de aposentados, e é óbvio que menos servidores, porque vão se aposentando, eles saem, né, da receita, vira uma despesa e o déficit vai aumentando. Então a projeção em 2016, 2016, a realidade com déficit previdenciário é menos 8 bilhões 970 mil reais. Esta é uma realidade do Estado hoje do Rio Grande do Sul. E a tendência é isto, é abrir um sino deitado ali, ó, onde a remuneração do pessoal vai diminuindo e os proventos de aposentadoria, aquela parte vermelha dos pensionistas, vai aumentando. E nós não temos, infelizmente, outra solução. Uma vez perguntando lá na SIC, um empresário perguntou para o governador qual seria a solução e qual seria a resposta mais óbvia, né? E que infelizmente é a realidade. Bom, tem que esperar morrerem para poder diminuir, porque não vai diminuir nunca. É só quando para de receber a pensão, porque não tem, esse crescimento ele é cada vez maior. E aqui tem outro detalhe, que são ativos e inativos pelos poderes. Nós temos no Executivo 286 mil, hoje 147 mil inativos e 139 mil ativos trabalhando para o Estado e 147 mil recebendo. Legislativo, 1.409 trabalhando e 665 aposentados. Judiciário, 8 mil ativos e a metade já aposentados, com salários extremamente altos e muito diferentes em relação aos salários dos funcionários do Executivo, somente dos professores e da Brigada Militar. Ministério Público, 1.747, e Tribunal de Contas, a gente percebe que o Tribunal de Contas está quase meio a meio. O Tribunal de Contas, se fosse uma empresa, hoje não teria como funcionar. Estaria já quebrada, mas alguém paga, e o Executivo é que paga. Aqui vem outro detalhe de extrema importância e que mostra o descalabro financeiro. Isto é, de dezembro de 2010 a dezembro de 2014, nós tivemos um gasto com o grupo de pessoal de todos os três poderes, na ordem, com uma variação percentual de 57,9% de aumento desses salários. Sendo que a variação de IPCA foi apenas 27%. Ah, mas então houve um aumento salarial. Sim, no momento em que o Estado tinha condições de dar esse aumento, pelo que nós estamos vendo, absolutamente não. Irresponsabilidade financeira total, porque isso gerou mais uma crise econômica ainda, sabedores que o Estado já estava numa crise econômica. De dezembro de 2016, o gasto é 25 bilhões, e qual é a variação do percentual? 17,2% de aumento salarial e o IPCA 17,6%. Isso é tentar arrumar a economia do Estado. E doa quem doer. Não se pode mais pensar em eleição, tem que se pensar em projeto de Estado e não projeto de governo. Projeto de governo é de 4 em 4 anos. Projeto de Estado é para o futuro.
porque a gente passa, mas nossos filhos ficam. E vão herdar o quê? O que nós estamos herdando hoje. Isso aqui é do Executivo. Do Executivo. 2010 a 2014, nós tivemos no Executivo uma variação percentual de aumento de 62%, sendo que o IPCA é 27%. Não tem Estado que aguente isto. O Chico Guerra olha com os números como contador, tu deve ficar meio preocupado, né? De onde é que tu vai tirar esse dinheiro? E em 2016, 18% de aumento, com IPCA de 17,6%. Mais uma vez, uma tentativa de responsabilidade financeira. Aqui, colegas, são os aumentos salariais para certas autarquias. Em amarelo, eu coloquei alguns percentuais de aumentos. Se nós percebermos, a Fundergs, que é a Fundação de Esportes do Rio Grande do Sul, teve aumento de 1.007% no seu salário. Impressionante. Impressionante. Isto em 4 anos, no governo do governador Tarso Genro. 1.000%. Os dados estão disponibilizados, são públicos. Fundação FDRH de Recursos Humanos, 246. Detran, que já tanto falamos aqui, que tem uma importância incrível no estado do Rio Grande do Sul, Detran, né? Faz um monte de coisa no Detran. 148% de aumento salarial em 4 anos. FEPAGRO, 265, de um estado que não tem um tostão para fazer essa reposição. Um tostão. Aí está a nossa realidade. Aumento médio em 4 anos de 70,61, com IPCA de 26%. Onde é que saiu então os outros 44%? Do bolso de alguém. Qual é que são as dívidas do Rio Grande do Sul hoje? Com a União, 57 bilhões. Com a nova negociação, pode-se baixar 22 bilhões, mudando-se o índice. E essa é a negociação de agora. De qualquer maneira, Caixa Único, 5 bilhões e 800. Com os depósitos judiciais, 10 bilhões e 500 milhões, em que o vereador Cassina coloca os precatórios, 57 bilhões e nunca mais. Outras dívidas, 9 bilhões, qual é o nosso déficit? Nosso déficit é 10,5, lá não são 57, são 57 lá que são 100 bilhões, a nossa dívida. Senhoras e senhores, onde é que nós vamos tirar esse dinheiro? Hoje a gente faz alguma coisa e não adianta discurso, ou o estado do Rio Grande do Sul está literalmente quebrado. E esta é a realidade nossa. Então, ou se faz... Qual é o histórico? A primeira negociação do governo do Rio Grande do Sul foi em 98, a nossa dívida era 9,5 bilhões de dívida com o governo federal. De 98 até 2016, Declaração até agora, de líder bancária do PT. A nossa dívida é 25,8 bilhões. E hoje o nosso saldo é 57 bilhões. E aqui tem o que está se buscando no equilíbrio econômico? Diminuição de CCs. O governador Sartori, quando assumiu, ele mandou uma ordem para diminuir 33% de CCs em todos os órgãos do Estado. Contingenciamento das despesas de custeio. A LDO é orçamento realistas e compatíveis. Renegociação da dívida com o Estado e com a União, que ainda hoje está se levando para frente, mesmo que alguns não queiram. Venda da folha do Banrisul, mudança na planta do ICMS, acordo judicial com a Ford, que poderíamos ter a Ford, mas né, a gente resolveu dar para o Antônio Magalhães lá na Bahia, ela não ia dar nada para o estado do Rio Grande do Sul. Venda de recebíveis da GM, antecipando, uma dívida ativa e os depósitos judiciais. Portanto, quais são as receitas do Rio Grande do Sul? Estimadas 63 bilhões, as despesas fixas 70 bilhões. Déficit orçamentário hoje 6,9 bilhões. Quando o governador Sartori assumiu, o que se dizia na transição é que a dívida mais ou menos estaria em 3 bilhões. Quando assumiu e teve o embasamento de ver todos os números, a projeção era que em 2018 a dívida do Rio Grande do Sul bateria em 25 bilhões.
no final de 2018, se nada fosse feito. Se nada fosse feito. Só para terminar, aqui tem alguns dados, depois eu posso encaminhar a todos os colegas vereadores, faço questão de encaminhar a todos os senhores. Aqui tem os gastos com pessoal, e só para terminarmos, vejam os recursos aplicados na minha área mais específica, educação, vem num crescimento o Estado do Rio Grande do Sul, fazendo investimento desde o governo Tarso Genro, vem fazendo um investimento e vem aumentando o investimento em educação, e é isso que tem que ser feito. E, senhor presidente, então, só que eu custeio com a SEDUC, depois eu passo para os senhores, então, e para as senhoras, para mostrarmos que o déficit era 25, a projeção caiu para 6,8 bilhões. Então, esta é a responsabilidade financeira que o Estado tem que ter. Não estamos aqui, para terminar, senhor presidente, absolutamente nada de campanha política. Esta aqui é a realidade. Eu vou passar para os senhores. E se quiserem depois ter esses dados não são meus, são oficiais do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, senhores vereadores e senhoras vereadoras.